Então, gente, agora eu vou peço desculpa, vou ter que desligar a câmera e pedir para Ana Darcy, por gentileza, pode fazer a prece, Ana. Ana Darcy. Ok. Vamos nos preparar para o nosso estudo de hoje, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Pedimos a presença amiga do Mestre Jesus conosco, que nos acompanhe através da nossa equipe de instrutores da espiritualidade maior que estão conosco. E vamos, Senhor, nos dedicar a esse aprendizado tão importante, tão necessário à nossa própria evolução. Que Jesus nos abençoe, nos auxilie, para que caia fundo em nós o aprendizado de hoje, que possamos colocar em prática tudo isso que vimos estudando todo ao longo do tempo. Que Jesus esteja conosco, agora e sempre, que assim seja. Obrigado, Ana, que assim seja. E é muito realmente gratificante esse nosso estudo, né? Porque nós vamos acompanhando e entendendo o grande trabalho que Kardec fez para nós, né? Que trabalho maravilhoso, muito didático, uma pedagogia que ele utilizou excelente. E a gente, estudando o livro dos médios, né? A gente vai percebendo tudo isso. Antes de nós entrarmos para finalizar a psicografia, a gente vê como Kardec ele deixou uma preparação que todos nós pudéssemos ir acompanhando os fenômenos e dentro de uma sequência lógica. Antes de ele entrar na parte de médios, que é nosso próximo estudo será com relação aos médios, ele escreveu, antes dos médios, 13 capítulos para que nós estudássemos e aprendêssemos os princípios desses fenômenos, para que quando nós fôssemos estudar os médios, a mediunidade, nós já tivéssemos uma base muito forte. Lembra? Vamos recordar um pouco. O capítulo 1, ele nos mostra a ação que nós, espíritos, fazemos sobre a matéria. Qual a influência nossa espiritual e a ação que nós podemos realizar da matéria. Ele já começa nos trazendo esse aprendizado. Depois ele vai, em seguida, ele traz a manifestação física, nos recordando o início da decodificação da doutrina espírita através das mesas girantes. Eles estudou e nos mostram, olha, nós podemos exercer uma ação na matéria, existem essas manifestações físicas, ele nos recorda as mesas girantes. Aí, depois disso, numa sequência lógica, ele nos mostra as manifestações inteligentes. Ele nos fala, olha, existem as manifestações físicas, existem as manifestações inteligentes, que já vai interferir diretamente, ele vai nos mostrar depois na nossa mediunidade, então ele vai nos mostrando. E, logo em seguida, ele nos mostra a teoria das manifestações físicas. Ele nos mostra que existem manifestações físicas e depois vem nos mostrar a teoria. Olha, funciona dessa maneira, o princípio das manifestações físicas é isso, nós vamos interagindo com fluidos, vamos interagindo com o médium, então ele vai nos mostrando tudo isso. Depois, ele vem falar, existem as manifestações físicas espontâneas, que os espíritos, na erraticidade, né, desencarnados, vão nos trazer. Depois disso, ele vai nos trazendo as manifestações visuais, a vidência, a clarividência. Então, depois, a bicorporeidade, a transfiguração, ele vai nos trazendo uma lógica, os fenômenos simples,
os mais aprofundados, para depois, quando nós chegar na mediunidade, nos médios, nós vamos ter uma base fortalecida. Olha que coisa maravilhosa que ele traz. E depois, ele vem nos mostrar o laboratório do mundo invisível. Quais são os funcionamentos do laboratório invisível, a escrita direta, a pneumatografia, que depois ele traz novamente, a formação espontânea de objetos, a modificação da matéria, a ação magnética, né? Ele já vai trazendo para nós a ação magnética curadora, os passes, que depois nós vamos ver muito na parte mediúnica, a parte dos passes. Aí ele também nos fala, ó, existem lugares que a maioria comenta de lugares assombrados, sobrenaturais, mas não existe nada disso, não existe nada de sobrenatural. São fatores naturais provocados por espíritos desencarnados, utilizando sempre a nós encarnados, as nossas energias, os nossos fluidos. Então, ele vai trazendo nessa sequência lógica. Depois, a natureza das comunicações. Se nós lembramos as comunicações grosseiras, as comunicações frívolas, as manifestações instrutivas, as manifestações sérias. Quais os meios de comunicações? Que meios os espíritos têm para nos trazer essas comunicações, as informações? Aí depois ele entra na parte mais da sematologia, que é a linguagem dos sinais, através das pancadas, nos fala da tipologia, que foi o início lá em Hydesville, em 1848, em março de 1848, lá com as irmãs Fox, aonde surge a tipologia. Eles criam o primeiro alfabeto espírita que existe. Aí, e por fim, ele vai nos trazer a pneumatografia, a pneumatofonia, que é a pneumatografia, a gente estudou bastante, que é a escrita direta. A pneumatofonia são as comunicações através do som, que nós já vimos a semana passada e retrasada, nos quais existem duas maneiras dessas comunicações, aquela no nosso íntimo e aquela que nós ouvimos através dos nossos ouvidos materiais. Então, é muito interessante. Isso só foi para nós relembrarmos um pouco a importância de Kardec ser um pedagogo, de ter buscado informações em Pestalozzi, de ele estar preparado tanto como ser humano e como espírito para fazer esse trabalho maravilhoso que ele realizou, né? Então, eu quis trazer para a gente relembrar algumas coisas que é importante, porque a partir do próximo tópico, nós vamos já entrar já em médio, já em mediunidade. Então, e até depois eu vou até sugerir para a Ana, se for o caso, da gente, quando voltarmos, fazer um resumo, um grande resumo de todos esses itens, 13 itens, para a gente recordar, porque quando nós entramos em mediunidade, em médios, nós estamos bem relembrados de todos esses fenômenos, os princípios que os regem, quais são as finalidades, quais são as leis materiais, as leis físicas, as leis espirituais que regem todos esses princípios, né? É importante nós termos tudo isso bem fortalecido, esse conhecimento, porque quando nós entrarmos na mediunidade, médios, que realmente é o grande objetivo que Kardec traz com essa obra, é nos mostrar a responsabilidade como médios, né? Então, só foi algo que eu quis trazer para que nós recordássemos, né, a importância desse conhecimento que já obtivemos até agora. Mas vamos continuar aqui na psicografia, que Kardec, não por acaso, deixou
o último tópico antes da mediunidade, porque a psicografia vem nos trazer quanto é importante, né, esse fenômeno psicógrafo para o conhecimento da doutrina, né? Depois nós vamos falar um pouquinho do nosso grande médium Chico Xavier. Então não é por acaso que Kardec deixou como último tópico o fenômeno da psicografia. Mas vamos continuar aqui o nosso estudo, né? Então, continuando, né, que Kardec no 858 ele traz, ó. Assim entendamos, se a comunicação vem por meio da escrita, qualquer que seja o aparelho que sustente o lápis, como nós já vimos, né, a cestinha ou do médio, o que há para nós, né, para o espírito é a psicografia. Se for por meio de pancada, chama-se tipologia. Aqui nós estamos recordando, Kardec quis recordar, ele trazendo esse item 158 do Livro dos Espíritos, ele fortaleceu que, independente a maneira que o lápis é utilizado, é psicografia, direta ou indireta. E se é por pancadas, é a tipologia que nós já vimos com mais detalhes, né? Então, vamos ver a psicografia indireta, que são feitas através daquelas cestas e a pranchetas. Então, ele traz aquela informação, não importa como é obtida a psicografia, direta ou indireta, mas é psicografia. Vamos ver a indireta, né? Então, a escrita indireta é obtida também pela só imposição das mãos sobre um objeto disposto de modo conveniente e munido de um lápis ou qualquer outro instrumento apropriado a escrever. Nós trouxemos lá a prancheta, as outras formas de escrever. A ardósia não é necessário, mas nós temos principalmente a prancheta de bico, né, que nós trouxemos a semana passada o desenho, então não importa. Então, mas é o que é indireta. O médium vai impor a mão ali sobre aquele objeto ou qualquer instrumento, como nós falamos, nós trouxemos a prancheta de bico, as outras pranchetas, só como referência, porque foi utilizado na época funil, outros tipos de instrumentos que serviam para escrever. Colocava-se um lápis e, através da mediunidade, através do médium, se escrevia palavras ou frases. Então, nós trouxemos a prancheta de bico como referência, mas utilizados funil, outro tipo de instrumento que os médios, as pessoas na época, se apropriavam para trazer o fenômeno à tona. Então, geralmente, né, os objetos mais empregados são a prancheta ou a cesta, que nós trouxemos o desenho e mostramos, dispostas convenientemente para esse efeito. A força oculta que age sobre a pessoa transmite-se ao objeto, que se torna, assim, um apêndice da mão, imprimindo-lhe o movimento necessário para traçar os caracteres para escrever. Então, como nós falamos, a prancheta, a cesta, eram os mais utilizados, né? Mas, através do médium, o espírito que queria se comunicar exercia uma força, essa força oculta, né? Transmitia sobre o objeto, sobre a prancheta, sobre a cesta, e considerado, Kardec fala, isso nós podemos considerar um apêndice da mão, como se fosse a mão do médium escrevendo, mas depois na psicografia direta, nós vamos ver isso, mas na indireta não. É uma força que imprime na cestinha, na cesta ou na prancheta e vai coordenando para que sejam preenchidos, né, as palavras, frase, etc. As comunicações transmitidas pela psicografia são mais ou menos extensas. A gente vê, pelo estudo que Kardec fez, que no início eram menos extensas. Eram palavras,
algumas pequenas frases, nós vamos ver que isso foi se aprofundando, foi evoluindo, e nós temos quantos centenas de livros foram escritos através da psicografia. Mas no início eram palavras, pequenas frases, né? Conforme o grau da faculdade mediadora. Então, naquela época, os médios estavam em desenvolvimento, era algo ainda não conhecido totalmente, qual era o efeito daquele trabalho de mediunidade. Então, foi um trabalho árduo de aprendizado. Então, tinha as médiums mais extensivas, mais qualificadas na mediunidade, outros menos, mas que ajudou muito o trabalho do Kardec. Ali foi realmente, começou-se simples, palavras, pequenas frases, e foi se aprofundando. Isso é natural. Isso está dentro da evolução como um todo. Nós, como espíritos, estamos evoluindo, estamos progredindo. E a doutrina espírita não seria diferente. Iniciou-se lá na família Fox, em Hydesville, com pancadas, a tipologia, depois as mesas girantes, as mesas dançantes, depois com a mediunidade, nós vemos em pranchetas, em cesta, uma mediunidade ainda em desenvolvimento. Então, isso bastante natural e entendemos o motivo, né? A espiritualidade não ia querer proporcionar saltos como a natureza, né? E segue tudo de acordo com um critério, mas um critério que vai proporcionar ensinamentos para que fortaleça todos, né? Para que quando se desenvolvesse a mediunidade como hoje nós temos, fosse algo sério, importante, e com o médium tivesse conhecimento dos princípios, como acontecia todos aqueles fatores mediúnicos, né? Então, Kardec continua. Alguns não obtêm senão palavras, sim, como nós havíamos comentado. Em outros, a faculdade se desenvolve pelo exercício. Nós já comentamos que é importante nós exercitarmos essa mediunidade e psicografia. Comentamos na semana passada que o nosso centro, o nosso lar, não tem esse trabalho, mas que vários outros centros têm o desenvolvimento, o exercício da psicografia. Isso é muito importante, porque a doutrina espírita não é só mais a parte física, vamos falar assim, de comunicação através da psicografia. Nós temos que cuidar sempre da parte moral, da parte espiritual. Então, cada um dentro da sua responsabilidade, né? Então, escrevem outros, né, pelo desenvolvimento do exercício, escrevem frases completas e, frequentemente, dissertações desenvolvidas sobre os assuntos propostos ou tratados espontaneamente pelos espíritos, sem que lhes tenham feito qualquer pergunta. Essas dissertações, voltamos a frisar que no começo era bem pequena. E uma coisa importante que Kardec alerta, espontaneamente. No começo da decodificação da doutrina espírita, tudo se apresentou espontaneamente. A parte física, a parte mediúnica, a parte moral. Então, era usual, como nós vimos, a evocação. Por quê? Para que nós, na época, tivesse o conhecimento da mediunidade, o conhecimento dos fenômenos espíritas. Hoje, a gente já sabe que a questão da evocação quase nula não é usado. Como o Chico nos falava, o telefone sempre vai tocar de lá para cá, porque essa fase de aprendizado deu-se no século XIX, veio se aprimorando, sem dúvida, mas é importante que a gente estude e conheça os seus efeitos, né? Às vezes, na época, na escrita é clara e legível, em outras só é decifrável por quem escreveu, e que a lê por uma espécie de intuição ou dupla vista. Sim, porque, como estava no início,
muitos médios tinham dificuldade de entendimento da mediunidade psicógrafa e também a comunicação, por ainda não ter aquele desenvolvimento apropriado, as comunicações eram muito truncadas, e isso é natural, né? Então, algumas vezes era legível, o médium que tinha a mediunidade um pouco mais aflorada, aqueles que tinham menos escreviam alguma coisa, mas muitas vezes era indecifrável, e aqueles que tinham por intuição ou evidência para identificar aquela comunicação. Gente, voltando, qualquer dúvida, por favor, é só levantar a mãozinha, tá? Continuando. Sobre a mão da mesma pessoa, a escrita muda, em geral, de maneira completa, com a inteligência oculta que se manifesta. E isso é natural, né? Porque cada espírito que está comunicando tem um tipo de caligrafia, isso é natural. Acontece. Quantos relatos que foram comprovados através da caligrafia, da assinatura. Então, isso independe do médium. O espírito que está dando a comunicação está colocando ali o seu pensamento, a sua maneira de escrever, a sua maneira de entender a vida, a sua condição de conhecimento da gramática. Tem uma série de fatores, porque o médium não vai interferir na comunicação. Então, mas Kardec, já por a sua experiência, já alerta que a escrita, a caligrafia vai mudar. Então, voltando, né? Sobre a mão da mesma pessoa, a escrita muda, em geral, de maneira completa, em geral, com a inteligência oculta que se manifesta. E o mesmo tipo de letra se reproduz cada vez que a mesma inteligência se manifesta. Esse fato, entretanto, nada tem absoluto. Então, é de maneira geral que Kardec está nos alertando. Olha, cada espírito vai trazer a sua comunicação de acordo com o seu conhecimento. E a sua caligrafia, a sua letra, não vai ser diferente. Mas ele alerta também, nada tem de absoluto, porque em alguns casos ele presenciou uma semelhança muito grande entre a caligrafia, né, entre as letras, de espíritos diferentes. Por isso que ele alerta que nada tem de absoluto, como a gente sempre fala, né, na doutrina espírita, não é matemático. Para o mesmo caso, tem soluções diferentes, tá? Isso que eu também tem um pouquinho a ver com a psicografia, mas que tem a ver muito com a pneumatografia, que eu até comentei com a Ana Darcia semana passada, que tinha algo, quando eu fui estudar, isso que é importante do nosso estudo, que eu não sabia. E eu falei que eu iria trazer isso aqui com questão à pneumatografia. Então, os espíritos transmitem, por vezes, certas comunicações sem intermediário direto. Nós já estudamos bastante lá a pneumatografia, onde nós colocamos uma folha em branco e num lugar trancado, e depois de algum tempo vem uma mensagem, palavras, versos. Então, isso seria, e Kardec chama esse fenômeno maravilhoso, porque não tem nenhuma interferência direta naquela escrita do médium. Então, continuando, os caracteres nesse caso são traçados espontaneamente por um poder extra-humano, visível ou invisível, normalmente invisível. Como é útil que cada coisa tenha um nome, a fim de nós podermos entender, daremos esse modo de comunicação escrita do espiritografia. Ana Darcia, aí que está. Isso está na revista de 1858. Kardec chama, que depois no Livro dos Médiuns, ele vai atualizar, ele chama de pneumatografia. Mas no início desse fenômeno, ele chamou de espiritografia. E eu não sabia disso. Estudando para trazer para o nosso estudo, na revista de janeiro de 58,
eu descobri algo que eu não sabia, da espiritografia. Então, por isso que a gente sempre comenta como é importante, né, nós estarmos estudando, pesquisando, que nós estamos sempre aprendendo. E volto a frisar, né, que as revistas espíritas trazem um ensinamento para nós muito grande. E você vê a humildade do Kardec. Ele começou com espiritografia, logo em seguida, para o lançamento do Livro dos Médiuns, ele fala, não, espiritografia vai ficar um pouquinho antiquado. Isso que está falando é o Zé Roberto, não está escrito em lugar nenhum. E ele fala, não, vamos chamar de pneumatografia, lá estão com os caracteres gregos, né? Então, ele vai mudando, né? E ele não tem problema nenhum, ele tem muita humildade para fazer isso. E não sei se vocês sabem também a questão do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo ia se chamar Imitação do Evangelho. Kardec havia denominado isso. Aí o seu mentor espiritual, Zéfiro, junto com a equipe, fala, Kardec, não seria melhor, ou Rivaio, né? Não seria melhor nós mudarmos para Evangelho segundo o Espiritismo? E ele concorda e lança como Evangelho segundo o Espiritismo. É interessante a humildade dele e a aceitação dele para que a doutrina espírita pudesse ser conhecida e respeitada como ela o é. E devemos sim, né? Porque é um ensinamento universal, né? Então, isso que eu queria trazer, até comentei com a Ana Darcy, seria isso, né? Sair um pouquinho do nosso tema de psicografia, mas para trazer esse conhecimento da espiritografia, que depois, no Livro dos Médiuns, se tornou pneumatografia. Ele continua, para distinguir a de psicografia, no caso a espiritografia, né, ou escrita obtida por um médium, né? Então, para distinguir a psicografia da comunicação escrita indiretamente, ele chamou de espiritografia, né? A diferença entre esses dois vocábulos é fácil de aprender. Na psicografia, a alma do médium desempenha necessariamente um certo papel, pelo menos como intermediário, ao passo que na espiritografia, que depois se torna pneumatografia, é o espírito que age diretamente por si mesmo. Peço desculpa, né, de entrar um pouquinho, voltar um pouquinho na pneumatografia, mas eu acho que o conhecimento não é demais, né? É algo que eu não conhecia e conheci essa palavra que Kardec colocou na escrita indireta de espiritografia, depois ele a atualiza para a pneumatografia. Ok? Algum comentário? Então, vamos continuar. Então, no item 155, Kardec, lá do Livro dos Médiuns, né, no capítulo 8, ele traz uma informação muito importante para todos nós. Não que os outros não sejam, né? Então, chegando ao fim da página, o lápis faz espontaneamente um movimento para virar o papel. Se ele deseja reportar-se uma página já escrita, na mesma página ou noutra, procura com a ponta do lápis, como qualquer pessoa faria com a ponta do dedo e a sublinha. Olha que coisa maravilhosa, né? Realmente você vê que esses fenômenos, através da espiritualidade, através do médium se comunicar, ele está usando o médium como ele estivesse aqui encarnado escrevendo. Toda a facilidade ou a dificuldade ou o modo como ele vai escrever, você pode ver que na psicografia acontece. Ele movimenta o papel, se ele quer sublinhar, ele continua, né? Se o espírito quer dirigir-se a alguém, a extremidade da haste da madeira indica a pessoa. Então, ele observou tudo isso na sua prática, quando ele está buscando a decodificação da doutrina espírita, né? Se ele deseja imprimir cólera ou impaciência, bate repetidas pancadas com a ponta do lápis e, normalmente, quebra a ponta do lápis, né? Mas ele traz, é interessante, né? E como é bacana, nós recebemos esse ensinamento, né? Porque depois nós vamos perceber, quem já assistiu o filme
do Chico Xavier, ou já viu no YouTube ou presencial um fenômeno da escrita direta, ou a psicografia, realmente acontece isso, né? Se nós notarmos lá do Chico, sempre tem alguém acompanhando para que faça todo esse processo da mudança de página, apontar lápis. Você vê como é interessante, né? Todo um preparo, toda uma harmonia, todo um direcionamento para que a mensagem seja a melhor possível. Quando eu digo melhor, não em termos de ensinamento, mas em termos de escrita, né? Lógico que os ensinamentos serão importantes, mas ali. Então, a gente sempre, ao lado do Chico, está uma pessoa o ajudando para fazer a psicografia, né? Interessante, quando estava estudando essa parte do Livro dos Médiuns, muito interessante, realmente a gente vê o que acontecia em 1800 e pouco, 1861, acontece hoje. Então, para a gente ver a importância do estudo, a importância do trabalho que Kardec realizou para nos mostrar tudo isso, todo esse fenômeno, como acontecia, porque é como está acontecendo hoje. Pode haver algumas mudanças? Pode. Nós não podemos nunca dizer que será sempre dessa maneira. Com certeza vai haver uma evolução nas comunicações espíritas, como nós vimos que está vindo quase 200 anos, como houve uma evolução muito grande nas comunicações espíritas, né? Podemos continuar, né? No item 156, nós até já comentamos isso, mas Kardec já traz, porque ele vivenciou isso, né? No lugar da cesta, algumas pessoas utilizaram uma espécie de mesa pequenina, com 3 pés, feita de propósito, medindo tantos centímetros de comprimento, tantos centímetros de altura, né? E interessante, essa eu não achei nenhuma figura para trazer para nós, a um dos pés adaptado um lápis. Eu achei interessante, eu queria ver uma figura, mas eu não encontrei. Ainda se alguém tiver, depois puder nos mandar, eu busquei, mas aonde eu pesquisei não encontrei. Então vai ter uma mesinha bem pequena, com três pés, um se adapta ao lado, os outros 2 são arredondados ou munidos de uma bola de marfim para deslizar mais facilmente sobre o papel. Olha que interessante, olha a criatividade das pessoas, dos médios daquela época, né? Uma mesinha pequena, com três pés, duas, geralmente, com aquelas bolinhas de marfim para deslizar, e a outra com lápis, então utilizava. Era a maneira maneira criativa, por sinal, que eles encontraram para proporcionar a comunicação espírita, né? Aí Kardec traz, outros utilizaram apenas uma prancheta triangular, oblonga, né? Ou oval, de tantos centímetros quadrados, tendo num dos bordos um ferro oblíquo para colocar o lápis. Isso aqui é muito parecido com aquela cestinha de bico, né? Então, é claro que todos esses dispositivos nada tem de absoluto. Kardec sempre traz para nós que, olha, ele fala, nada tem de absoluto, não é só acontece dessa maneira, porque, como nós falamos, né, tinha aqui outros que usavam funil, outros tipos de materiais, então ele fala, não é absoluto. O que ele fala, o melhor é o que for mais cômodo, o que for mais apropriado para que pudesse haver a comunicação. Então, isso foi importante, né? Então, foram feitos de várias maneiras para que a espiritualidade mostrasse que era possível, que não necessariamente poderia haver um médium, mas a espiritualidade quis mostrar, mas no final eles trouxeram algo que é muito mais cômodo, que é a psicografia. Então, realmente, olha, mas eles quiseram mostrar, isso é importante, né, para que nós conhecêssemos, porque, como Kardec alerta,
não é, não, nada tem de absoluto. Então, se imaginasse, se nós víssemos alguém com uma pranchetinha, aquela prancheta de bico fazendo, poderia se falar, não, isso é fraude, porque nunca aconteceu dessa maneira. Então, eles trouxeram de várias maneiras possíveis a comunicação da psicografia para mostrar que é possível. Mas, com certeza, eles iriam trazer o mais cômodo, que é a psicografia, né? Aí Kardec finaliza. Em todos eles, porém, quase sempre é preciso que seja dois os operadores, como já vimos, né? Um para manusear o aparelhinho e outro médio para servir do fenômeno mediúnico, né? Um dotado de aptidão mediúnica e outro para manter o equilíbrio do objeto. Então, a gente vê que não era tão cômodo isso, né? Mas era possível e ajudou demais no início da doutrina espírita, né? Então, isso foi muito importante. Vocês estão muito calados hoje, hein? Alguma contribuição, alguma dúvida? Podemos continuar? Então, tá bom. No que diz respeito à psicografia, um dos primeiros indícios da sua ocorrência é a vontade ou o impulso para escrever que assalta o médium. Então, nós já vimos, né, voltando ao Chico, quem assistiu o filme, como é que o início dele, né? A mão dele começava a querer se movimentar, ele segurando, então era um impulso de escrever, muito forte. Nós já vimos isso, mas que Kardec também presenciou, e ele especifica alguns detalhes, não todos, mas alguns, para nós identificarmos esse fenômeno, né? Ocorre uma espécie de frêmito no braço e na mão, nós já vimos isso muito no Chico. Então, realmente, Kardec também presenciou nos médios da sua época, os médios de psicógrafo, né? Então, ele fala, pouco a pouco, a mão é arrastada por uma impulsão que ela não logra dominar, realmente. Quem é médio psicógrafo já comentou, eu não o sou, então não posso falar, mas já me comentaram, já me falaram que realmente é uma impulsão que você não consegue dominar, muito forte, e que realmente é uma pressão muito forte, mediúnica, e você vai escrever. Muitas vezes não traça senão riscos insignificantes. Então, precisamos também ter muito cuidado em toda mediunidade para que não tenha nenhum risco, né, com o médium. Então, isso é muito importante, Kardec já vai nos alertando sobre isso, né? Porque depois nós vamos ver, abrindo um adendo aqui, que nós vamos ver isso bem na parte de mediunidade, se o médium não estiver bem preparado, realmente tem grandes problemas mediúnicos. Mas isso vamos deixar para quando nós chegar na mediunidade, né? Depois os caracteres se desenham cada vez mais nitidamente e a escrita acaba por adquirir a rapidez da escrita ordinária. Então, como nós comentamos antes, no início, existia muita dificuldade para que o médium, né, pudesse desenvolver a sua mediunidade. Então, no começo, caracteres, palavras, muitas vezes não entendíveis, né, para que depois a escrita fosse melhorando, ficando mais clara, né? E ele comenta, em todos os casos, deve-se entregar a mão a seu movimento natural e não oferecer resistência e nem propeli-la. Então, realmente, o médio psicógrafo, ele tem que seguir a orientação mediúnica que ele está recebendo. Então, não oferecer resistência, nem propeli-la, por isso que vai facilitar demais o fenômeno da psicografia, né? E ele fala, ó, que ele presenciou isso, né? Alguns médios escrevem desde o princípio corretamente com facilidade. Às vezes, mesmo desde a primeira sessão, o que é muito raro. Ele falou, ó, tem médium
que escreviam nitidamente desde a primeira sessão, mas isso era raro, isso era exceção. Outros, durante muito tempo, que naquela época se praticava também muito exercício, então a mediunidade ainda não estava aflorada no médium, então eu fazia muito exercício, no começo tinha dificuldade, que é natural, mas ia se aprimorando, porque o médium se dedica a qualquer tipo de mediunidade com sabedoria, a espiritualidade sempre vai ajudar. Outros, durante muito tempo, traçam risco e fazem verdadeiros exercícios caligráficos. Dizem os espíritos que é para de soltar a mão. Então, muitas dúvidas. Como nós temos dúvidas, como vamos numa mesa mediúnica com a psicofonia, mas sou eu que estou pensando, é o espírito que está pensando. É a mesma coisa, Kardec presenciou, os espíritos falam, ó, esses traços, esses rabiscos que muitos médios fazem, exercícios caligráficos, para que ir soltando a mão do médium, para o médium realmente perceber que é uma influência que ele está recebendo, é uma influência mediúnica, que ele vai, entre aspas, soltando a mão, eles vão deixando a mão sem oferecer resistência, sem propeli-la, eles vão se adaptando àquela comunicação, porque aquela psicografia é como todas as outras, é uma mediunidade muito importante, que nós devemos exercer com muita responsabilidade, e no início nós vamos ter as dificuldades inerentes àquela mediunidade, né? Então, Kardec presenciou tudo isso e ele vai nos alertando, e realmente nós utilizamos muito isto para aqueles médios que fazem o exercício de psicografia. Podemos continuar? Não. Importa considerar que em alguns médios a faculdade desenvolve plenamente, e isso é natural com qualquer tipo de mediunidade, produzindo ditados de significativa envergadura moral ou intelectual, como qualquer, né, mediunidade. Noutros, a faculdade se revela singela, sendo utilizada pelos orientadores espirituais para transmitir apoio e conforto aos encarnados. Então, a gente já está entendendo, né, que nem todos os médios desenvolvem essa faculdade plenamente. Aqueles que têm essa responsabilidade, escrever livros, grandes obras, têm essa mediunidade bastante plenamente desenvolvida. Os outros, a faculdade singela, simples, mas numa mesa mediúnica é muitíssimo importante, tanto para o trabalho de encarnado e principalmente aqueles espíritos encarnados que vêm em busca de apoio. Então, é muito importante o médium entender e ter a responsabilidade sobre a sua mediunidade. Olha o que Kardec também nos alerta. Nessa situação, o médium deve estudar mais, como nós falamos sempre, estudar muito. Inclusive a gramática, sim. Porque se nós estudarmos a gramática, não vamos ser professores em gramática, mas nós temos que estudar, sim, a fim de oferecer melhores recursos para o benfeitor espiritual que deseja se manifestar. É lógico que isso não é o fator mais importante. O fator mais importante é a comunicação, o ensinamento. Mas, se nós estudarmos e tivermos um conhecimento mínimo de gramática, nós vamos ajudar, com certeza, aos mentores espirituais, trazendo aqueles irmãozinhos que queiram se comunicar, nós vamos ajudar bastante, né? Você vê que Kardec já alertava a todos nós sobre isso, né? E ele fala, há, entretanto, médios cuja faculdade se revela incipiente e não evolui, restringindo a sinais, frases soltas, ideias incompletas, após meses e até anos de exercício mediúnico. Então, vai acontecer. Se nós não temos desenvolvido em nós a faculdade mediúnica de psicografia, realmente nós não vamos ser, de acordo com o anterior,
aquele médium que vai trazer um conhecimento para todos que estão participando no quesito da psicografia, porque todos nós, como os médios que somos, sempre vamos estar contribuindo para a espiritualidade. Cada um de nós, isso é muito importante, tem a sua mediunidade. Alguns com maior relevância, outro menos, mas nós vamos estudar os tipos de mediunidade. Cada um de nós tem uma propensão para uma mediunidade do que outra. Se a pessoa se fosse todos só psicógrafo ou todos só psicofônicos, então todos nós temos a nossa habilidade, né? Quando, ao cabo de alguns meses, nada mais obtém de coisas significantes, ora um sim, ora um não, ou letras sem conexões. É inútil continuarem, será gastar papel em pura perda. São médios, mas médios improdutivos nesse quesito de psicografia. Porque nós vamos, com o tempo, com o nosso estudo, com a nossa prática, nós vamos tendo a sensibilidade em qual mediunidade nós temos maior relevância. Então, nós vamos identificando com isso. Não adianta eu querer, eu quero ser médium psicógrafo. Se eu não tiver essa habilidade, essa responsabilidade, eu não serei. Você é um excelente médium de psicofonia, um excelente médium de apoio, um excelente médium de desenho, e assim, mecânico, semimecânico, assim sucessivamente. Então, Kardec já nos alertava sobre isso, né? Podemos continuar? Alguma dúvida, alguma colocação? Então, tá bom. Mesmo se tratando dos médios produtivos, as primeiras comunicações obtidas devem considerar-nos meros exercícios, tarefa que é confiada a espíritos secundários. Então, a espiritualidade também vai acompanhando a nossa evolução como médios, vai nos acompanhando a nossa evolução, qualquer tipo da nossa mediunidade, qual a responsabilidade que nós estamos dedicando a essa mediunidade, que é um ponto muitíssimo importante no nosso desenvolvimento espiritual. Então, as comunicações que a gente recebe no começo vai ser exercício. Quem assistiu o filme do Divaldo vai lembrar quando Joana de Ângeles, quem assistiu vai lembrar, que não assistiu, seria interessante assistir, ele recebe várias comunicações. Em determinado momento, a Joana fala para ele, agora você está pronto para psicografar livros. Aí ele pega todo aquele calhamaço de comunicações que ele tinha recebido e ele fala, vamos continuar. Pode pegar isso daí, jogar fora, queimar, porque isso foi exercício. Agora nós vamos continuar. Agora nós vamos começar a escrever as obras, né? Então tem tudo. Nós temos que estar como médium preparado, eles têm que ter confiança no nosso trabalho. Tudo isso é muito importante, é uma responsabilidade muito grande, né? Não se lhe deve dar muita importância, visto que procede de espíritos empregados, por assim dizer, como mestre da escrita, para desembaraçar um médium principiante. Então, tem aqueles espíritos que estão dando as comunicações para que nós possamos ir aprender a desenvolver a nossa mediunidade, né? Então, realmente, olha o trabalho da espiritualidade com todo esse processo, com preocupação deles em que a mensagem que for divulgada, nós vamos ter até algo sobre isso, seja realmente de muita importância para todos, né? Os ditados psicográficos produzidos nos grupos iniciantes só devem ser lidos na reunião depois de realizadas as devidas correções. Assim mesmo, se o texto revelar coerência doutrinária, espírita e moral evangélica. Olha a importância das nossas responsabilidades. Aqui nós estamos falando de uma reunião mediúnica, né? Onde
são recebidos comunicações psicográficas. Então, deve ser lido. Por isso a importância do doutrinador, do responsável pela reunião, para que seja corrigidas qualquer comunicação que seja, e se o texto tiver coerência doutrinária, espírita e moral evangélica. Então, é muito importante nós termos isso no nosso espírito, no nosso coração, essa responsabilidade. Porque a maioria de todos nós queremos ser médios, médios psicofônicos, médio psicógrafo. Gente, médio de vidência, principalmente as pessoas que querem médio de vidência, é uma responsabilidade muito grande. Aquilo que nós estamos, entre aspas, produzindo, né, que a produção não é nossa, é do mundo espiritual, nós temos que nos preocupar. Tem coerência doutrinária? Tem coerência espírita? Tem moral evangélica? Sim. Aí é uma responsabilidade muito grande e nós podemos divulgar. Então, isso não é diferente em qualquer mediunidade que nós possamos ter, mas principalmente na psicografia. Olha os livros que Chico psicografou, que Divaldo psicografou, Ivone do Amaral e tantos outros psicografaram. Olha a responsabilidade, olha a coerência doutrinária, a coerência espírita, a moral evangélica, porque quantos milhões de espíritos estarão lendo, estarão bebendo, né, absorvendo aqueles ensinamentos. Então, é uma responsabilidade muito grande, né? Kardec nos ensina que, tratando exatamente do desenvolvimento da faculdade de psicografia, o meio que pode contribuir fortemente para desenvolvê-la consiste em reunir-se certo número de pessoas, todas animadas do mesmo desejo e comungando a mesma intenção. Isso é importante. Que todos estejam vibrando na mesma faixa vibratória, que todos estejam nessa reunião dessa faculdade de psicografia realmente buscando esclarecimento, buscando o entendimento da sua mediunidade para que possa transcrevê-la, receber as comunicações importantes do mundo espiritual para, sim, poder divulgar tudo isso. Então, é muito importante essa reunião e essa faixa vibratória de todos que estão ali reunidos ser a mesma. Feito isso, todas, simultaneamente, guardando absoluto silêncio e num recolhimento religioso, tentarão escrever, apelando cada uma para o seu anjo da guarda ou para qualquer espírito simpático. Ou então, uma delas poderá dirigir por todos os presentes um apelo aos bons espíritos em geral, que descobrirão nos assistentes os instrumentos que lhes convenham. Nós não fazemos, como eu havia dito, no nosso lar, nós não fazemos esse tipo de trabalho. Mas isso aqui serve para entendimento se alguém, em algum lugar, por formar um grupo, ou nessas casas que tem esse tipo de trabalho, já tem o ensinamento de Kardec, porque ele vivenciou tudo isso. Ele participou desses trabalhos mediúnicos de psicografia. Então, olha a importância, né? Olha a importância do lado de cada um pedindo ajuda, né? Ao nosso anjo protetor, à espiritualidade, nosso espírito simpático, né? Ou um apelo geral para que aquele trabalho se realize da melhor maneira possível, porque nós não podemos jamais esquecer. É um trabalho muito sério, de muita responsabilidade, qualquer mediunidade que nós possamos ter. E principalmente da psicografia, que vai trazer muito conhecimento, muito conforto e esperança. Lembra das cartas do Chico, direcionadas às mães e às famílias dos seus entes queridos que já se foram? Olha que responsabilidade do Chico, né? Porque você está levando uma informação para pessoas que estão com o seu sentimento bastante dilacerado.
E quanto conforto trouxe a psicografia que Chico trouxe para essas famílias, né? Então, é uma responsabilidade muito grande, porque é esclarecedora e é confortadora, né? É isso que nós sabemos, né, e respeitamos na doutrina espírita. Aí, em função disso, foi feita uma pergunta para o Divaldo, o que eu quis trazer aqui, que é importante, dentro daquilo que nós vimos no slide anterior, o que Divaldo nos responde, para ver a importância, né? Seria desaconselhável o desempenho mediúnico isolado, bem como em reuniões domiciliares ou recintos estranhos aos centros ou locais similares? Então, olha a pergunta que foi feita para o Divaldo e a resposta. Ó. É desaconselhável esse comportamento como hábito, o que não impede que, excepcionalmente, ocorra o fenômeno com a anuência do médium sob a inspiração dos bons espíritos. Não chegaremos ao absurdo de supor que no lar, periodicamente, não vêm os benfeitores espirituais para o diálogo de emergência, para uma palavra fraternal, para o encontro de estímulo entre aqueles que se reúnem para orar. Então, Kardec, Divaldo fala, é desaconselhável esse comportamento como hábito. Realmente, nos nossos lares ou qualquer lugar que não seja um centro espírita, que tem todo o preparo, é desaconselhável que tenha. O Divaldo fala, mesmo que vai vir bons espíritos a esses locais, lógico. Quando nós fazemos o nosso evangelho no lar, ali não vem os amigos espirituais, bons espíritos, mas como a gente alerta no evangelho no lar, não pode ter passividade, né? Que é o modo de receber espírito pela mediunidade. Então, olha a importância que Divaldo nos alerta, né? E ele fala, é desaconselhável que se transforme o estudo espírita evangélico realizado em família em uma reunião mediúnica. Porque, como o nome diz, e a reunião mediúnica aqui, psicografia, tantos outros mediunidades, né? Como o nome diz, trata-se de uma oportunidade para estudar e meditar e não para o exercício da mediunidade. Então, isso é muito importante, né? Não se deve permitir, entretanto, que tal se transforme no hábito. Então, eu quis trazer aqui, Kardec já nos alertava sobre isso, Divaldo nos alerta sobre isso, porque realmente é muito importante que nós façamos o desenvolvimento da mediunidade no local apropriado. Por quê? Aí eu trouxe também. Porque a casa espírita é o lugar ideal, porque ali os benfeitores instalam equipamentos de socorro de emergência. A gente sabe que nas casas espíritas, ali o local físico é apenas o local, mas o local espiritual é enorme, tem todo um preparo, todos os equipamentos e toda a segurança espiritual e tem na casa espírita. Ao contrário, em alguns lugares que nós talvez quiséssemos fazer esse tipo de mediunidade ou qualquer, não seria possível pelos problemas que nós acarretaríamos, né? Então, nesses locais, né, encontram-se entidades zelosas que se postam para defender o recinto. Quem é médio vidente vê na entrada desses centros espíritas, qualquer que seja, grandes entidades em respeito espiritual, realmente prestando todo o apoio necessário à segurança do recinto. Além de trabalhadores especializados que vêm para o ministério previamente programado. Olha a responsabilidade. Porque se na Terra, que é o mundo dos efeitos, são tomados cuidados antes das realizações, é compreensível que no mundo espiritual as realizações mereçam um tratamento muito especializado no que tange ao progresso da criatura e da humanidade.
Se nós tomamos todas as precauções possíveis que nós imaginamos, fisicamente falando, imagine no mundo espiritual, né? Imagina o conhecimento que eles têm, que eles estão tratando com espíritos imortais, com as suas dificuldades, com as suas esperanças, com as suas necessidades, né? Então, realmente, lá ao local apropriado, né? Os benfeitores programam as tarefas mediúnicas e aqueles que se vão se comunicar para que tudo ocorra em clima de ordem e de paz. O médium que se submete a fenômenos de ocasião está sujeito a graves perigos, lógico, porque nós estamos trabalhando com força que muitas vezes nós não conhecemos. Então, nós temos que estar sempre equilibrado, porque se nós estivermos desequilibrados, nós vamos acarretar problemas para nós mesmos como os médiuns, né? Porque seria o mesmo que colocar instrumentos de alta sensibilidade na mão de pessoas inescrupulosas ou desconhecedoras de seu mecanismo. Então, é muito importante que nós conheçamos todos esses processos, todo esse entendimento, para que a gente haja de acordo com o respeito que a doutrina espírita tem e com a mediunidade. Porque a função da mediunidade é ajudar. Se nós não estivermos preparados, ela vai nos prejudicar. Então, eu quis trazer aqui também, está no livro, né, de psicografia do Chico, no livro Jovens do Além, é uma comunicação do Vadir Abrão Filho, a 7ª mensagem, 19 de abril de 75, o que ele está dizendo, a dificuldade, ou como é que ele se encontrou nesse processo, né, de psicografia, né? Ele fala: devo informar que não é assim tão fácil mover o braço de um médium e começar o papo. Ele está falando, é difícil, você vê? A gente vê, se nós médiuns temos dificuldades, aqueles espíritos com menor conhecimento também têm dificuldade. Então eu quis trazer aqui para nós, para a gente ver que tem essa dificuldade também de lá para cá, né? É muita engrenagem, ele falando, né? Muita engrenagem para ser movida, e movida com precisão. Na maioria das circunstâncias, é preciso que a pessoa aqui se habitue a construir um braço com tanta exatidão quanto seja possível construir com as forças que se possa dispor. Ele está dizendo que construir é ele movimentar o braço do médium, né? Aí também falando de semimaterialização de recursos, elementos que de mim mesmo não sei classificar. Então, com certeza, a espiritualidade estava o ajudando, porque ele não sabia como realizar esse procedimento de semimaterialização e ele estava fazendo, mas não sabia como realizar, como classificar. E braço artificial deve calçar o outro. Você vê o interessante? Que ele tem que criar um braço, mentalizar fluidicamente para que esse braço movimento o do médium encarnado. Olha o trabalho que realiza. A gente pensa que é uma facilidade, no caso da psicografia, né? Tem toda essa parte, né? Que emana do médium como sendo uma luva. Então, o braço que ele está criando fluidicamente vai se acoplar no braço do médium como se fosse uma luva. Sem isso, é necessário muito apoio do lado de cá para que o companheiro desenfaixado do corpo físico possa escrever. As palavras que ele estava, deve ser um garoto ainda jovem, né? Depois disso, temos as afinidades e os processos harmônicos da hora. Por processos harmônicos, definimos o ambiente com suas composições. Olha aqui o ambiente como importante para que esse processo todo, essa harmonia toda se realize, né? Se os pensamentos, olha a coisa importante que ele traz, né? Que a gente fala muito, né? Se os pensamentos na reunião não estiverem integrados na mesma vibração de confiança, ou se não tivermos grande maioria de pessoas que nos ajude na sustentação, lembra que nós falamos dos médios de sustentação, desse clima vibratório, comunicado mais ou menos pessoal
é quase impossível. Olha, eu quis trazer para todos nós essa comunicação desse rapaz para que a gente visse a dificuldade que acontece nesse processo de psicografia. Então, realmente, não é simplesmente o médium psicógrafo ficar ali à vontade, se concentrar, lógico, isso é muito importante, mas para o lado de lá tem todo um trabalho também, questão de afinidade, de harmonia, fluido, conhecimento. Então, precisa ter tudo isso para que a psicografia seja a mais perfeita possível em termos de comunicação. Não que seja letra bonita, alguma coisa, a gente vê que nem sempre é dessa maneira. Mas é importante, e a responsabilidade nossa, que nós temos de estar ajudando aqueles nossos irmãos que estão do outro lado. Então, conselhos, né, kardeciano, no caso da psicografia, no caso de mediunidade semimecânica ou intuitiva, que nós não vimos ainda, porque nós vamos falar quando entrarmos em médio, o médio tem consciência do que escreve. A princípio é levado naturalmente a duvidar de sua faculdade. Olha aqui. Então, sempre essa dúvida vai existir, tanto na psicofonia, tanto quanto os outros, na psicografia, sempre essa dúvida vai acontecer. Não se sabe se a escrita é dele ou do espírito que comunica, mas ele não deve absolutamente equentar-se com isso e deve prosseguir, apesar da dúvida. Observando o seu escrito, vai notar que muitas ideias que serão neles não são suas. Com o tempo ganhará confiança e a mediunidade triunfará. Isso é muito importante em qualquer tipo de mediunidade, principalmente nas que nós presenciamos mais, numa mesa mediúnica, que é a psicofonia. Em alguns casos, a psicografia. Essa dúvida, essa dificuldade, todos nós temos. Aí, como ele usa aqui no final, a confiança, não deve se preocupar com isso. A fé, a confiança, a perseverança, pois é algo que acontece isso na prática. Isso eu posso falar que eu vivenciei isso na prática no início do meu desenvolvimento mediúnico, quando eu participava de mesa mediúnica. Com o tempo, realmente o tempo faz com que nós tenhamos confiança. Porque no começo existe toda aquela dúvida, mas esse pensamento não é meu, desculpa, esse pensamento é meu, sou eu que estou pensando, a dúvida do pensamento, ou no caso da psicofonia, é do espírito que está comunicando. Então, isso é muito importante. Eu quis trazer, nós estamos falando aqui da psicografia, mas envolve toda a questão de mediunidade, né? Nas primeiras sessões, quando o médium hesitar frente a um pensamento, sem saber se é dele ou do espírito, ele deve escrevê-lo. Sim, escreva. Na psicofonia também é a mesma coisa. A experiência mais tarde lhes ensinará a fazer a distinção. Há situações em que é desnecessário saber se o pensamento é do médium ou do espírito, desde que produza boas obras, que é o que importa. Deve agradecer seu guia oculto, que lhe sugerirá outras ideias. Isso é muito importante. Confiança. Pensamento, lá que eu estou escrevendo, é no meu ou é do espírito, não importa, desde que produza boas obras. E sempre agradecer pela oportunidade. Os médios novatos, durante sua fase de aprendizado, não podem dispensar assistência de dirigentes ou médios mais experientes. Muito importante. Espíritos inferiores costumam armar ciladas para prejudicar o desenvolvimento das faculdades mediúnicas dos interessados. Isso é muito importante. Ter a humildade de buscar em dirigente, nos médios mais experientes, informações. Um médium presunçoso não demorará muito a ser enganado por entidades mentirosas, que no começo da tarefa mediúnica costuma ficar à sua volta.
Uma vez desenvolvida a faculdade mediúnica, aconselha-se que o médium não abuse dela. Isso é importante. São forças que nós estamos doando. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com a quantidade de doação. Com certeza vamos receber muito, mas também nós precisamos ter muito cuidado. Que discipline seu trabalho e que ele seja sustentado pela ação no serviço ao próximo, pelo estudo, pela meditação e por preces constantes. A psicografia, assim como outras formas de prática mediúnica, deve ser utilizada somente em momentos oportunos e nunca por simples curiosidade ou interesse particular. Isso é muito importante. Curiosidade ou interesse particular não nos vai levar a nada. Então, realmente, nós temos que fazer a psicografia, qualquer tipo de mediunidade, pela boa ação que ela vai proporcionar a todos. O entusiasmo que toma conta de alguns novatos pode levar a ficar sob a influência de espíritos mistificadores. É conveniente que o médium ou a equipe de médium tenha dias e horários especificados para realizar seus trabalhos mediúnicos. Isso facilitará o recolhimento e proporcionará aos espíritos comunicantes melhores disposições para as manifestações. Lembra que Kardec pergunta para Emmanuel qual a melhor maneira de ele ser um bom psicólogo e como ele seria escrevendo quase 500 livros. Ele fala disciplina, disciplina, disciplina. Então é isso que nós, como os médiuns, devemos ter, principalmente nessa parte de psicografia. As mensagens destinadas ao grupo, ou que seja de interesse geral, devem ser divulgadas para que os ensinamentos dos espíritos tornem-se conhecidos. Isso é importante. Os espíritos amigos costumam afastar-se dos médiuns que não revelam as lições por eles transmitidas e os deixam entregues a entidades mistificadoras. Então, nós não temos esse trabalho no nosso lar, mas os centros que têm, é muito importante que as mensagens que sejam recebidas, depois de analisada na parte moral, na parte espiritual, na parte doutrinária, deve ser comunicada, e geralmente acontece isso, comunicada ao todo o centro, para que todos conheçam as mensagens que foram trazidas. Um pouquinho, né, do nosso grande médio psicógrafo, Divaldo também, mas vamos falar um pouquinho aqui do nosso Chico Xavier, que psicografou em torno de 500 livros, né? Então, Francisco Cândido Xavier, conhecido como Chico Xavier, de Pedro de Leopoldo, de 1910 a 2002, foi um médium filantropo, um dos mais importantes expoentes do Espiritismo. Nome de batismo Francisco de Paula Cândido, em homenagem ao santo dia do seu nascimento. Foi substituído pelo nome paterno de Francisco Cândido Xavier, logo que psicografou os primeiros livros, mudança oficializada em abril de 66, quando chegou na segunda viagem dos Estados Unidos. Chico Xavier psicografou mais de 450 livros, em torno de 500, catalogados 516, tendo vendido mais de 50 milhões de exemplares e sendo o escritor brasileiro de maior sucesso comercial da história, mas sempre cedeu todos os direitos autorais dos livros em cartório para as instituições de caridade. Também psicografou cerca de 10 mil cartas, aqui que nós comentamos, nunca tendo cobrado algo ao destinatário. Seus empregos foram vendedor, operário fabril e datilógrafo. Também, como admiro tanto Allan Kardec, eu admiro também demais Chico Xavier e, com certeza, Divaldo Pereira Franco, né? E eu gostaria, para nós finalizarmos, gostaria de deixar essa mensagem de André Luiz sobre a psicografia para todos nós. Sua mão escreverá belas páginas, atendendo à inspiração superior. No entanto, se você não estampar a beleza delas em seu espírito, não passará de estafeta sem inteligência. André Luiz.
É uma mensagem de responsabilidade para todos nós, né? E foi o que nós tínhamos para trazer, mas eles ficaram quietos. Eu fiquei triste, eles ficaram quietos, eu fico preocupado com isso. Mas foi a complementação da psicografia, trouxe alguma coisa, trouxe da psicografia que eu havia prometido para todos que eu iria trazer, que é algo que eu não sabia, que eu aprendi, falei com a Ana Darcy, trouxe alguma coisa sobre médios, já antecipando o nosso estudo da próxima etapa, que vai ser realmente sobre médico. Eu achei importante que está muito vinculado com a psicografia, né? Aliás, está vinculado com toda a parte mediúnica, né? Então, nós temos alguns minutos, por favor. Vocês não falaram nada? Ficaram quietos? Fiquei preocupado. Zé, não precisa ficar preocupado. A aula foi excelente. Você E é minha você já amiga, está Ana. num campo que é mais favorável a nós, que é a psicofonia e a psicografia, que hoje é o que está mais, né? Que a gente está mais familiarizado. Sim. E muita gente já tem esse conhecimento, esse entendimento. Talvez seja isso que não tenha tido perguntas. Mas a Ah, aula foi ótima, como sempre, meu irmão. você é minha amiga. Mas é importante que eu quis trazer, né? Como o Kardec, né? Ele foi tão didático, não uma pedagogo, né? Ele trouxe todo o conhecimento, né? Trouxe, Dos, trouxe. dos fenômenos físicos, inteligentes. Ele veio preparando até chegar em psicografia, porque ele sabia que isso seria o futuro, a psicografia e a psicofonia, né? É o futuro, como você diz, da mediunidade, mas é importante nós ter conhecimento de todo o procedimento, para Uhum, que agora, quando nós vamos entrar num estudo muitíssimo importante para nós, como você falou, da mediunidade de médio, que é uma uhum. responsabilidade muito grande, nós tenhamos já essa base para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre a mediunidade, que é muito importante e de Sim, uma responsabilidade muito grande, né, Ana? E sim. realmente, quem trabalha, quem já trabalhou, quem vai trabalhar com a questão mediúnica, é uma responsabilidade muito grande que todos nós temos, né? Uhum. Que É, mais, que mais, gente? só agradecer, meu irmão. Ah, quem agradece somos nós, eu, Ana Carolina, Ana Darcy. Isso é o que eu te falei, da espiritografia. Eu nunca tinha ouvido falar da espiritografia, eu conhecia a pneumatografia. Hum, Aí, eu estudando lá, buscando, que eu gosto de ver muita revista espírita, né? E eu estudando a pneumatografia, cheguei na espiritografia. Foi quando, em 1858, a primeira vez que Kardec quis diferenciar da psicografia, ele falou, ó, tem algo diferente que nós vamos chamar de espiritografia. Aí depois, no livro isso. dos médios, ele lança a pneumatografia. Olha, eu não conhecia essa palavra. Olha, então, você Uhum. vê qual a importância do nosso estudo, Ana, que nós somos eternos estudantes, eu, a Ana. Temos que ser. Então, nós temos que agradecer demais esse grupo. Eu agradeço sempre, né, demais esse Uhum. grupo, porque faz com que a gente vá sempre pesquisar. E nas nossas pesquisas sobre os temas que nós vamos trazer, nós aprendemos muito, Ana. Você sabe disso, porque como eu te falo dessa parte aí da espiritografia, eu nunca tinha ouvido falar. Aprendi, e a gente vai aprendendo, e fortalece o nosso conhecimento, fortalece a nossa fé, e Sim. fortalece a nossa confiança para que a gente possa vir aqui e buscar passar alguma coisa. Então, e a gente aprende demais nas pesquisas, aprende demais quando vocês trazem uma pergunta, aprende demais uma colocação que vocês fazem. Isso é muito importante. Fora as vibrações benéficas que todos emitem, para que a gente faça com a maior tranquilidade possível, né? Então, a gente tem que Isso. agradecer demais, Ana. Verdade. Olha, se ninguém mais tem algo... Opa, ô Gláucia, que bom.
Não, só assim, quando você falou lá no item 155, que fala, ele começa assim, né, dizendo que ainda por outros sinais, tal, eu penso na evolução que foi para Allan Kardec trazer todo esse conhecimento para a gente, porque a gente pegou a coisa 150 anos depois já pronta, né, Bom, digamos assim. Mas ele achei interessante uma coisa assim que eu tinha lido, mas depois que você falou, que eu falei, olha que legal, que ele fala assim que chegando ao fim da página, o lápis faz espontaneamente um movimento para virar o papel. Quer dizer, a espiritualidade estava mostrando como é que deveria ser procedido. Porque imagina o médium, se isso não tivesse sido alertado, a pessoa ia chegar no final do papel, ia dizer, e agora? Onde que eu continuo escrevendo? o que eu faço? Entendeu? O que eu faço? Né? Não É, é? Então a espiritualidade colocou a ponta do lápis na ponta do papel para virar o papel. Quer dizer, ele usou a mão do médium, né, para poder ensinar, ó, quando terminar o papel, você pega uma Vira próxima, vira a página, né? Senão a pessoa ia parar de escrever aquele braço pesado, sim, né, formigando talvez, meio autônomo, né, que não te obedece. E assim, é muito interessante, né, essa é, colocação dele, é, por- porque você vai vendo a evolução do que foi acontecendo. Então, o Chico tinha uma característica, ele punha a mão na testa e ele escrevia, ele usava pouco do papel, né, da página, ele não pouco, usava de ponta a ponta, digamos assim. Era uma característica dele. sim. É muito interessante. Isso aqui eu gostaria só de chamar a Não, atenção. obrigado, Glaucio. É isso Não, eu mesmo. achei muito legal, assim, E a é espiritualidade ensinando, né, como tem que ser feito. isso. Até isso ele ensinou, Até É isso. isso. Aí como virar o imagina nos papel. dias de hoje, né, a É, quantidade de tem, mensagem em todas as casas espíritas, a tem. quantidade de médium aflorando. E eu penso assim também no trabalho que a espiritualidade tem de alertar para aquela pessoa que é médium psicógrafa, digamos assim, e as pessoas se recusam, porque elas têm medo. Quem são os psicógrafos? São aqueles que estão na casa espírita e estão estudando. E aqueles que estão em casa, que têm todos esses sinais e não permite que a coisa flua, né? É É mais verdade. isso. Não, cada vez que a gente vai estudando, a gente vai ficando mais maravilhado com a obra É, do Kardec e a espiritualidade. É uma coisa é, que, por isso que é importante nós estudarmos, né? Eu acho que daqui a pouquinho nós vamos estar na psicografia no celular, Mas olha, né? Cláudia, o futuro realmente tudo está Não é? evoluindo, né? Tudo está Antigamente o evoluindo, né? homem não escrevia na pedra, agora já não está até escrevendo, Tá? até por pensamento. O importante Não empurra, não. O importante é a informação chegar. Quanto mais rápido ela Claro. chega, é a mesma coisa antigamente, né? Era uma carta que eu comentei, hoje é com a WhatsApp, as coisas é instantâneo, então a espiritualidade também vai acontecer em determinado momento. Você brincou, É. mas em um determinado momento isso vai acontecer. Ai, Ok, muito ai, obrigado. Puxa vida, Ó, foi muito interessante. Então, foi sim. gostaria que pode encerrar para nós. eu mesma? Glaucio, faz, encerra para nós, por Então tá, favor. vamos lá. A caminha está esperando. Tá. Então tá, então vamos relevar o nosso pensamento aos bons espíritos, a Jesus, e agradecendo por essa oportunidade maravilhosa de tanto conhecimento, de tantas descobertas nesse processo evolutivo do aprendizado, né? E que a gente desperte para esse conhecimento, nos consolidando a memória para que a gente fixe esse conteúdo e agradecendo ao esforço do Zé Roberto, né, da Ana Carolina, de estarmos aqui juntos, de todos aqueles que ainda perseverantes, né, estão aqui estudando, lendo e só ganhando conhecimento.
Que Jesus nos abençoe e que a gente tenha uma boa semana e uma boa noite de descanso. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Que Obrigado assim seja. pela participação de todos. Muito gratificante. Vocês não imaginam como é gratificante a gente estar aqui juntos, viu? Uma boa noite a todos, uma ótima semana e até segunda. Boa noite, boa noite. Boa a todos. noite, muito Boa noite. obrigada. Muito obrigada. Boa Obrigado. noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada.